E o presidente Donald Trump, segundo o jornal Wall Street Journal, poderia ter omitido o resultado do seu teste rápido de Covid-19. Para falar sobre a eficácia do teste rápido e também dessa responsabilidade social para o diagnóstico da Covid-19, a gente recebe agora o infectologista Dr. Edmilson Migovski. Tudo bem, doutor? Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Adriana. Prazer falar com vocês. Prazer nosso. Doutor, qual a importância em assim que tiver uma suspeita ou confirmação, seja ela tendo vindo de qualquer tipo de exame de Covid-19, se isolar imediatamente e também comunicar aos próximos? Em relação ao teste rápido para a detecção do antígeno, que é o vírus, né? Sim, é muito importante você comunicar, até porque uma outra pessoa teve contato e se infectou, pode iniciar os sinais e sintomas. É muito importante que você hoje não só trabalhe no pilar prevenção, usando máscara, distanciamento, isolamento social na medida do possível, mas também no outro pilar, que é suspeitar precocemente da enfermidade, para que você possa tomar providências, ou seja, tratamento precoce, que seria o terceiro pilar. Então, quando você omite que está infectado e a outra pessoa se infecta, pode ocorrer atraso na detecção da enfermidade e, consequentemente, o atraso no início do medicamento precoce, que pode sim fazer com que a pessoa agrave mais. Essa é uma posição de nem todos os médicos, mas tem um grupo muito grande que defende, eu sou desse grupo, que defende o tratamento precoce, até por conta de fatos e dados que tem observado. Por exemplo, já falei aqui na Jovem Pan, de Volta Redonda, por exemplo, 376 pacientes na saúde pública tratados precocemente, pacientes de alto risco, e eu não tenho em Volta Redonda nenhum paciente que internou, teve falência respiratória ou morreu. E qual foi o segredo? O diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Quando a pessoa omite que está infectado naquela fase aguda da doença, ela acaba não permitindo que a outra pessoa suspeite da enfermidade e trate precocemente. Agora, nem todo teste, se for um teste sorológico, onde você detecta o anticorpo, aí não há necessidade de você falar para ninguém, porque quando você tem um anticorpo detectável, é extremamente improvável que você ainda tenha o vírus, e transmitindo esse vírus. Perfeito. Especulando um pouquinho, doutor, essa situação, essa cena do Donald Trump infectado, passeando dentro de um veículo, acenando para a população, fechado no carro com outras duas pessoas ali dentro, todos de máscara, mas enfim, está gerando polêmica esse passeio do presidente norte-americano. Qual a opinião do senhor? Não seria o recomendado? É desnecessário isso, Agora, entendo que sair por alguma razão, o ideal seria que ele saísse com o condutor do veículo de segurança e já tenham tido a Covid, porque ainda que você tenha relato de reinfecção ou adoecimento novamente, é pouco provável. Então, se eu fosse hoje ter que sair, eu estando infectado, se pudesse escolher um condutor, e eu acho que o presidente dos Estados Unidos poderia escolher esse condutor, que fosse um condutor que já tivesse tido a doença. Esse cuidado, é um detalhe que deve ser, sim, observado, claro, para minimizar o risco de uma outra pessoa no ambiente confinado adquirir uma enfermidade, que para a maioria vai evoluir muito bem, mas que para uma minoria pode não evoluir tão bem assim, acarretando, inclusive, internação. Ninguém quer internar ou agravar por conta da Covid. Exatamente. Mas se ele observou, se eu fosse ele, ou se eu fosse o assessor de comunicação dele, eu diria para vocês, olha, esse condutor já teve a Covid-19, está aqui a sorologia dele, o segurança a mesma coisa. E aí sim, seria um problema menor, mas que isso tem que ser comunicado à população, senão dá a ideia de que é uma doença sempre tranquila, que a transmissão não existe. Então eu fico muito preocupado com que esses líderes, de países como os Estados Unidos podem comunicar de uma forma equivocada, Então, quando você pega, por exemplo, alguém usando luva no mercado por conta da Covid, que é um erro, ou alguém induzindo... Essa questão mesmo da temperatura que se afere hoje na porta do shopping e das lojas é uma bobagem, porque a ideia que se passa é que Covid-19 é igual a febre. E a febre da Covid-19 ocorre em 20% a 25% dos casos. Então, se você ensinar a população que só tem que pensar na Covid-19 quando tem febre, você vai errar em cerca de 80% dos casos. Então, eu sou muito preocupado com a comunicação,
de tal forma que eu possa passar para a população um dado que é correto, né, não induzindo, portanto, a erros. Então, esse caso do Donald Trump, sair com o segurança, sair com o motorista, deveria ter sido avisado, né, que eles já teriam sido contaminados previamente, tornando pouco provável uma reinfecção. Sim, ainda não tem essa informação, vamos ficar de olho aí, quem sabe então esses agentes especiais já tenham tido e venha a ser exibida essa documentação. Mas também... Seria bom, né? Seria muito bom. Pois é, vamos ver, né? Pelo presidente norte-americano ser um quadro considerado de risco pela idade, por estar um pouquinho acima do peso e por estar tomando coquetéis que dizem fortes para quem está realmente infectado ali num estado da doença de observação, não seria o ideal também estar de repouso lá no hospital, um pouco mais tranquilo? Essa tua colocação é excelente, né? Que aí que está um grande divisor de águas de um grupo de médicos e outro grupo de médicos, né? Tem um grupo de médicos, eu faço parte desse grupo, que defende de uma forma muito contundente, e aí tomando por base fatos e dados, e sempre eu vou relatar a minha experiência pessoal, que é uma experiência não auditável, mas eu acabo pegando ali a experiência de Volta Redonda, onde 376 pacientes até quinta-feira passada foram tratados precocemente e 0 internação. Que então, é ótimo. O meu entendimento... Oi, desculpa. O que é ótimo. O meu entendimento hoje é que a intervenção medicamentosa tem que ser precoce, para evitar que aquela... Porque qual é o objetivo da intervenção precoce? É fazer com que a replicação do vírus reduza bastante. E quando se reduz a replicação do vírus, consequentemente você reduz a carga do vírus, a carga do agente infeccioso, portanto, tornando menos grave a doença, a infecção. Sim. Então, quando você deixa para fazer uma intervenção muito mais tarde, você acaba permitindo que o vírus se replique. Por isso que hoje eu luto, obviamente, pela manutenção da máscara, o álcool a 70, né, o tempo todo no alcance das mãos, a higienização das mãos, evitar aglomeração, que seria o primeiro pilar. O segundo pilar é instruir a população quanto aos sinais e sintomas da Covid-19. Se ficar estudando falta de ar, já não é um momento bom para você intervir precocemente, porque a falta de ar geralmente é algo mais tardio. E o terceiro pilar é a intervenção medicamentosa. Com esses três pilares bem trabalhados, você vai diminuir muito a transmissibilidade e você vai diminuir o agravo, a internação e morte. Ou seja, toda a preocupação que a gente tem hoje, que é o número aumentado de mortes, que é uma tristeza muito grande, mas se você fizer uma intervenção precoce, essas mortes não vão subir na mesma proporção da notificação. De novo, eu dou o exemplo de Volta Redonda. Em Volta Redonda foi feita uma campanha muito grande para que a população daquele município buscasse os atendimentos públicos de saúde precocemente, aumentou em 70% as notificações e reduziu em 70% as internações. Ou seja, a maior detecção em tratamento precoce culminar em menor internação e possibilidade de agravo e morte. Legal essa amostragem, né? E doutor, o senhor tem conhecimento, está testando mais a população? Por causa disso também os números, talvez, de pessoas infectadas pode estar um pouquinho mais alto? E como o senhor tem visto as discussões com relação a flexibilizações de cinemas em alguns estados do país, também, claro, das escolas, gerando uma grande polêmica, e de outros, né, como rodas de samba, por exemplo, que vão ser liberadas agora no Rio de Janeiro? Eu acho que a gente deve flexibilizar, sim, mas flexibilizar sem instruir a população quanto aos sinais e sintomas do tratamento precoce, eu não acho muito legal. De novo, eu acho que tem que trabalhar nos três pilares, né? Inclusive, tem empresas que eu dou consultoria, para você ter uma ideia, onde as pessoas que adoeceram não foram as pessoas que trabalharam, foram as pessoas que trabalharam na empresa, foram as pessoas que trabalharam em home office. É uma grande hipocrisia você impedir que uma criança de uma comunidade não vá para a escola com medo de exposição e vai continuar na rua se expondo. Eu acho que um ambiente de escola, um ambiente de trabalho, em geral, é um ambiente monitorado, orientado, onde há uma exigência quanto ao distanciamento e uso da máscara, coisa que você não vê no meio da rua, né? Então, eu acho que é assim. E outro detalhe é que se você der instruções quanto a sinais e sintomas, a pessoa que está com sinais e sintomas não venha a frequentar um ambiente público, também é interessante para minimizar. Mas não dá, a gente vai ter a doença em algum momento.
Então, assim, e essas medidas de contingenciamento de população não vêm sendo suficientes para conter os números. Você acabou de falar que os números estão aumentando. Pode ser que esteja aumentando por conta da maior testagem, aí você acaba tendo um número maior percebido, diagnosticado, mas pode ser que o confinamento não esteja dando resultado. Eu conheço pessoas que adoeceram em casa com rigor total em relação ao distanciamento. Inclusive uma pessoa que até era um senhor que morreu e aí se deu o diagnóstico de dengue, que era mais fácil o mosquito entrar pela janela e infectar uma pessoa confinada do que esse novo coronavírus. E o que pegou esse senhor foi o coronavírus e ele estando em casa. Então, assim, a gente tem que começar a flexibilizar, sim, mas não distanciar do diagnóstico e do tratamento precoce. Agora, doutor, eu achei interessante, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, infelizmente, mas o senhor falava agora há pouco sobre essas providências básicas, né? Máscara, luvas, termômetros, e o senhor deu uma explicação aí sobre termômetro não ser tão eficiente, a gente vê em todos os lugares sendo utilizado, né, como um grande divisor de águas ali na entrada do estabelecimento, e também as pessoas que usam luvas em supermercados, por exemplo, o senhor falou que não adianta também, vamos deixar esse recado aí para quem nos acompanha, porque... Me irrita muito isso, porque assim, a luva só teria indicação se as pessoas tivessem algum ferimento na mão para evitar contaminar as outras pessoas. Mas a luva dá uma falsa sensação de segurança, né? E a pessoa, a não ser que eu use luva para lembrar da Covid-19 o tempo todo, para não colocar a mão nos olhos, boca e nariz, porque é desconfortável. Mas daí dizer que a luva vai evitar que eu adoeça, né? A mesma coisa que aquela máscara, a face shield, ela é ótima, porque se você se distrair e for colocar a mão nos olhos, né, sem antes higienizar, você vai bater com a mão naquele visor de acrílico e você vai lembrar que você está numa situação especial de cuidado adicional, né? Então, o uso de luva é realmente uma bobagem, mesmo para manipuladores de alimento. O que é importante é o manipulador de alimento higienizar frequentemente as mãos. E a máscara é boa, né, melhor até do que aquela máscara só, porque te dá um recado quando você vai botar a mão no rosto e lembrar que você não pode tocar o rosto sem antes lavar bem as mãos. Ajuda a lembrar, né? Eu acho que eu vi uma pesquisa também dizendo que quem usa óculos tem um pouco menos de chance também de ser contaminado por causa dessa breve proteção, né? Achei curioso também. Viu, doutor? Obrigada por, como sempre, conversar com a gente. Eu tenho visto também pessoas, quando vão espirrar com a máscara, baixar a máscara para espirrar. Parece que é instintivo, mas isso aí parece que não está muito correto, né? Nada correto, totalmente errado. E são essas mensagens que a gente tem que começar a passar aqui, entendeu? Tentar ser mais claro, ensinar mesmo a população a espirrar. Se está sem máscara, vai espirrar assim, tossir assim. Não vai tossir na mão, não vai espirrar na mão. Deixa a máscara foi feita para você espirrar. Obviamente, você volta o seu rosto para o lado, que pode ser que passe alguma gotícula pela máscara, mas não há necessidade de você arriar a máscara, né? O máximo que você pode fazer é tossir e espirrar com a máscara desse jeito, mas nunca arrancar e nunca tossir ou espirrar nas mãos. Até que só para a gente encerrar, doutor, até porque mesmo com a boa expectativa aí da chegada da vacina, alguns desses hábitos devem continuar ainda por um bom tempo, né? Não é a partir do momento que às vezes dá a impressão, a vacina chegou, pronto, todo mundo joga a máscara fora. E interessante, assim, eu aposto com você todas as minhas fichas, que se você comparar 2021, que ainda vem, com 2019, que já passou, expurgando 2020, que foi um ano atípico, você vai ter em 2021 menos conjuntivite, menos resfriado, menos diarreia, menos vômito, menos um monte de doenças infecciosas, que eu espero que o brasileiro tenha finalmente aprendido a lavar as mãos, porque até então era um povo que tomava muito banho, mas tipicamente lavava pouco as mãos e adoecia mais por isso. Então 2021 está por chegar, será melhor do que o 2019 e do que 2020, assim eu espero, assim eu torço. Pelo menos também essa boa herança nos deixa essa pandemia, né? Uns hábitos mais saudáveis com relação à qualidade de vida e para evitar doenças. E conversando outro dia com outro doutor aqui também, a gente falava sobre a preocupação da falta de vacinação infantil. Então, vale a pena lembrar também, né, que mesmo com a pandemia em andamento, tem que levar as crianças para tomar essa vacina. São tantas outras doenças aí, colocando em risco a saúde do ser humano, hein? Pois é, e houve despencou a cobertura vacinal. O brasileiro tem uma outra característica. Ele sonha, almeja, deseja, luta pela vacina que não existe.
E as vacinas disponíveis, como sarampo, cachumba, rubéola, difteria, tétano e tantas outras, eles não buscam a vacina. Inclusive, em São Paulo, por exemplo, 90% dos casos de tétano ocorrem em adultos e não são vacinados, ainda que a vacina esteja disponível, segura e gratuita no setor público de saúde. Fica aqui, então, esse recado também para quem nos acompanhou. Obrigada pela entrevista, viu, doutor Edmilson Migovski, infectologista, que está sempre aqui batendo papo com a gente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos ajudando a entender melhor ainda, é claro, o coronavírus. Obrigada, doutor. Boa semana, viu? Até uma próxima. Até a próxima. Obrigado.